Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Onde o Corpo Habita. Eu tô aqui com a Paty, minha parceira. Olá, Ana, tudo bem? Maflá, tudo bem? Tudo bem? E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Porque nós sempre ouvimos, todos os anos, falar sobre a Feira de Milão, as tendências, as inovações. Mas, além disso, o que mais nós podemos tirar deste evento tão importante para quem é da arquitetura, do design? E é por isso que hoje a gente está aqui com a Maria Flávia, a Maflá, que é arquiteta e vai contar um pouquinho mais da trajetória dela e de como foi essa experiência dela lá em Milão. Tudo bem, Maflá? Tudo bem, Ana, Paty, obrigada pelo convite. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom, eu sou arquiteta de formação, mas desde o início da minha carreira eu fui para esse lado dos negócios e fui fazendo cursos fora do Brasil, dentro do Brasil, me especializei em gestão de marcas de alto padrão e há 20 anos eu trabalho mais especificamente com marcas internacionais. Eu sou sócia a minha empresa, eu sou uma das sócias. A gente tem uma expertise em estratégia de marcas e desenvolvimento de mercado e novos negócios. Que bacana. Tanto para marcas internacionais. Hoje a gente também tem uma marca nacional, que é um designer de Curitiba. É a única marca nacional no nosso portfólio, mas que a gente está super feliz. A gente tinha essa vontade também de ter uma marca nacional junto. Então, esse é o meu dia a dia, né? Trabalhar junto com as marcas, definindo estratégias, crescimento. Você representa, então, as marcas de fora aqui, né? Eu sempre costumo falar assim, de uma forma mais simplista, para as pessoas entenderem. Aqui no Brasil tem o papel do representante comercial. Exato. Né? Representante comercial, basicamente, ele vende o produto. Ele recebe algo pronto da indústria que ele representa e faz a parte comercial. O nosso trabalho, ele vai além disso. Ele abrange a parte comercial, mas ele também faz a parte de gestão e estratégia de mercado e novos negócios. Que é mais amplo, né? Isso, então a gente trafega em todos os departamentos, marketing, comercial, RH, enfim, definição de organograma, papéis. Então, para o resultado do comercial ser satisfatório, é necessário também que a gente entre nessa preparação anterior. Sim, né? algo bem mais complexo, né? Então esse foi o meu caminho. Isso é melhor para a entrega também da marca, né? Com certeza, né? Porque a representação, ela não tá tão... não entra tão nessa parte de estratégia, né? É só apenas a venda mesmo, né? As marcas fora do Brasil, elas usam o termo agente, né? Que é como se fosse uma agência de publicidade. Exato. Que tem um trabalho macro. Então, é um agente da marca. Ele cuida da marca, enfim, tudo que é Brasil relativo àquela marca passa por nós. A Feira de Milão, o que tem sido para você, todos os anos que você participa, o que você tem visto, o que você quer trazer né, para cá, que inclusive você trabalha com essas marcas internacionais. Conta pra gente um pouquinho. Legal. É uma boa forma de começar o nosso bate-papo. Eu trabalho com marcas internacionais há, sei lá, mais de 20 anos. Então, eu faço Feira de Milão desde 2012. Muito tempo. Então, a Feira de Milão ela nasceu em 1961 com uma iniciativa de industriais da época, dessa área de design, arquitetura, para poder mostrar o design italiano para o mundo. Então, 1961 era um momento histórico de pós-guerra, onde a Itália estava num momento de reconstrução. Então, nesse momento, era realmente a Feira de Milão. Então, acontece dentro do pavilhão, que chama Rofiera. E dentro desse pavilhão, todos os expositores mostrando focado efetivamente em produto. Né? Depois de uns anos, principalmente 1980, começaram a acontecer eventos totalmente espontâneos em paralelo nesses dias da feira, mas fora da feira. Então, bacana, designers, estúdios, galerias de arte começaram a fazer eventos paralelos, talks, encontros, exposições.
para aproveitar, obviamente, o público que já estava lá nesses dias. E aí, a esses eventos paralelos, eles ganharam o nome de Fuori Salone, ou seja, fora do salão. Né? E aí isso cresceu de uma forma tão grande, ganhou um corpo, uma importância, uma relevância de assuntos, que vai a partir dos anos 2000, a gente chama de a Semana do Design. Então, é Milano Design Week, né? Não é mais a Feira de Milão, porque a Feira de Milão é uma parte de tudo que acontece dentro dessa semana. Entendi. Você se concentra em algumas... porque deve ter setores, né? Tudo setorizado. Eles hoje, como eles estão lidando mais com isso, até mesmo para você ter um maior aproveitamento, né? Fora que você mesmo está falando que hoje é a Semana de Milão, né? Com design, quer dizer, a cidade inteirinha fica por conta de estar com eventos, né? Milão hoje ele funciona como uma grande... uma plataforma, um hub de expressão cultural. Porque hoje a gente tem participando, principalmente do Fuori Salone. Eu tendo a dizer que até o Fuori Salone acaba sendo mais importante do que a própria feira hoje. Exato. Eu, por exemplo, faz 2 anos que eu não vou à feira. Que eu só que faço esses Fuori outros Salone. eventos. Que bacana. Então, assim, depende, sei lá, da sua intenção, do seu olhar. Claro. Eu, obviamente, como vou também com alguns compromissos direcionados para a marca, se a marca tá dentro do salão, aí eu acabo indo. Se ela não tá, eu às vezes acabo não indo. Não que não seja importante, assim, ainda mais do ponto de vista comercial, questões técnicas, enfim, aprendizado, mas assim, existe essa divisão hoje, isso que é importante explicar para vocês. Algumas marcas decidem estar dentro dos pavilhões e colocar os seus espaços no modelo feira, que a gente está acostumado. Claro. Sim. E outras decidem fazer um evento fora do salão, que aí normalmente elas usam, Milão, porque tem de edifícios incríveis, então assim, elas usam um edifício antigo, um palazzo, um parque, então, para fazer essas ativações. E hoje a gente tem, isso vai muito além da arquitetura e do design. Então, a gente tem todas as marcas mais importantes de automóveis, da indústria automobilística, joalheria. Seria um design mais no geral mesmo, não só no geral, moda. Milão também é a capital da moda. Moda, exato. Então, engloba tudo, né? Então, é muito legal, porque é um lugar onde você realmente, para mim, funciona como uma injeção de ânimo, de criatividade, ou de inspiração, né? Exatamente. É um momento que você tira também para esvaziar, né? Você esvazia antes da viagem para poder absorver bastante. E um momento de você pensar um pouco fora dos seus limites, beber de outras fontes. Exatamente. Que para mim é fundamental para o resultado do nosso trabalho. Exato, exatamente. Com certeza. E esse ano teve um tema, e conta pra gente, todos os anos eles têm um tema, isso é dentro do salão e fora do salão, como que funciona, do pavilhão, né? Como que funciona isso? A Semana do Design, eles sempre acabam direcionando. O salão, ele ainda direciona um pouco, né? Então, eles sempre ditam um tema, eu acho que até, sei lá, para ter um norte, até, sei lá. Fica uma coisa muito distante, talvez. Eu acho que até porque, sei lá, questões de marketing. Eu acho legal ter um tema, mas não que seja algo rígido, que você seja assim... Ou fundamental, algo que as marcas sejam obrigadas a seguir. Mas é um norte, digamos, que norteia as palestras, as conversas, os bate-papos. Então, esse ano foi Matter of Salone, né? Relacionado à matéria. Exato. Bom, a palavra matter em inglês, ela tem 2 significados. Matéria ou realmente se importar. Né? Então, acho que a gente viu também a gente pode fazer essa interpretação dupla de algo que foi explorado um pouco dentro do material em si, menos o foco no produto, mais o foco no material, mas também algo do que as marcas quiseram propor e nos fazer pensar do que realmente importa para nós, para cada um de nós. Até bom você estar trazendo isso em relação ao design, né? Até como você mesmo falou, né? Trouxe mesmo essa coisa da matéria, né? O design,
O que você acha que as marcas hoje se preocuparam? Né? Hoje a gente fala, né, o podcast tem toda uma linha em relação à neurociência aplicada em arquitetura, a nossa preocupação, vamos falar de formas e texturas, né? O que o design, dentro da feira, as marcas se preocuparam? Esse ano especificamente, exato. Esse ano foi muito forte a questão realmente dos elementos da natureza. Mas que também acho que não é algo desse ano, acho que já vem, né? Vindo, né? E tá muito dentro desse assunto, né? Que vocês tratam, da biofilia da neuroarquitetura, do impacto do ambiente em que a gente vive, seja a casa, seja a cidade, seja os ambientes públicos, os hospitais e tudo que a gente... o ambiente em que a gente trafega e permeia, como eles impactam o nosso dia a dia, fisicamente, emocionalmente. Sim. Então, a gente vê que o design, por princípio, ele sempre foi, ainda é, muito ligado à funcionalidade, né? Então, eu criei uma cadeira porque eu preciso sentar. Uma poltrona, ela é mais baixa, mais confortável para uma conversa. Uma cadeira, você senta mais ereto para uma refeição. Então, o design, ele é muito forte essa questão da funcionalidade. Mas eu acho que hoje a gente já trata o design também sob outros pontos de vista. Sim. Claro. Né? Em termos como ele ajuda ou atrapalha a nossa condição humana, o nosso bem-estar físico e mental. Exato. Né? Então, eu acho que hoje a gente consegue maior, conversar, né? sobre o design saindo um pouco da funcionalidade, englobando funcionalidade da estética, né? Que durante muito tempo ou era funcional ou era estético e às vezes não funcional, né? Que a gente sabe que tem coisas lindíssimas que não são muito funcionais, né? Sim, mas é legal ver essa preocupação, que é justamente muito disso que a gente trata, né? A parte da neuroarquitetura, que engloba um bem-estar geral, né? Porque vai da ergonomia, a parte sensorial, que são as texturas, né? Que você inclusive falou que foi um dos... Né, essa parte da materialidade, que é uma coisa que trouxe... Até mais bruta, né? Vamos falar da madeira, né? Tem isso também, né? Não aquela coisa tão polida, né? Porque acho que trazendo um pouquinho mais essa coisa da natureza mesmo em forma bruta, né? Isso também tem. Eu acho que o nosso mercado de design e arquitetura, ele caminha muito em paralelo e muito junto, muito alinhado com o mercado wellness, fitness, muito com o mercado de arte, sem dúvida, tá dentro do ramo das artes, da gastronomia, da hospitalidade. Nossa, e aí isso vem construindo tendências. Eu tenho muita, assim, eu acho que não é certo, vou ser drástica, a gente separar as coisas, né? A gente não dá para separar, você precisa analisar as coisas dentro de um ecossistema maior. Sim, e essa questão das tendências, das novidades, da matéria, também não são coisas que são construídas do dia para a noite, né? Exato. As coisas vão caminhando dentro de, sei lá, mudanças climáticas, mudanças socioeconômicas, e também a gente não pode esquecer mercadológicas, né? Se você pensar o nosso mercado de arquitetura e design, ele vai, uma estimativa dele gerar economicamente 600 bilhões de dólares. Então, assim... Você movimenta um mercado grande. É muito bonito e existe muita poética dentro do nosso mercado e tem que existir. Mas também tem coisas que você vê que são no mercado. Então, uma certa indústria que tem um certo produto e quer alavancar esse produto, ou até essa questão das cores também de acordo. Totalmente, né? Então, assim, eu acho que por isso que eu falo, nenhuma análise deveria ser feita de forma independente, sim, sempre tentando fazer esse raciocínio em conjunto, somando, né? E você trazendo essas marcas aí internacionais para cá, o que você sente em relação à parte dos lojistas aqui? Porque você lida muito com a parte de iluminação, né? Sim, nós temos 2 marcas de iluminação. Né? Então, e a gente sabe, né, que é um processo dentro da neurociência
produção hormonal, né, regulação circadiana. Então, tem uma série de questões. E a gente sente muito que os lojistas necessitam de muita informação, até mesmo para fornecer para os seus arquitetos, né, para a parte do público final, né? E você também dá treinamento em relação a isso para eles, né? Porque essas você já vai para feira, você também vai beber dessa fonte. E na hora de você trazer, isso é muito importante também, porque é onde você passa essas informações. Faz parte das minhas responsabilidades, né? Para o próprio sucesso das marcas, né? Bom, a nossa empresa, as marcas que a gente tem, elas são focadas no alto e no altíssimo padrão. As marcas de iluminação que a gente trabalha hoje, uma delas é a Floss, que é uma das indústrias mais importantes de iluminação no mundo. A gente tem a linha tanto de luminárias decorativas, técnicas, indoor e outdoor. E a Zafferano, que é uma marca de luminárias portáteis, recarregáveis à bateria, que também é referência no mundo nessa categoria de iluminação. Então, a gente faz parte do nosso trabalho isso, fomentar a revenda. Primeiro, escolher as revendas que têm o perfil, administrar essa revenda também, toda essa gestão territorial, né? E entender quais delas têm realmente o DNA para trabalhar com aquele produto. Porque eu costumo dividir em 2 grandes blocos, Primeiro, a questão da capacitação efetivamente técnica, né? Sim, que é importante. Mas que eu acho que é mais fácil da gente capacitar tecnicamente, porque, sei lá, você abre um catálogo, você tem ali as você informações. entende o que é temperatura de cor, Kelvin, a pessoa estuda minimamente se dedicando, ela é capaz de fazer um bom trabalho ou, sei lá, não cometer erros dentro das questões técnicas que ela precisa saber para desempenhar o trabalho dela. E a outra coisa, principalmente a gente que trafega no alto padrão, é a questão da bagagem cultural. Que aí é algo mais difícil, porque eu costumo falar que as questões técnicas são treináveis, mas a questão cultural, ela tem que ser construída ao longo do tempo. Então, vem assim, desde da infância e tal. Então, eu sinto que é necessário que as empresas também, desde a indústria, os intermediários e toda essa rede de revenda, que é quem está com a cara direto com o consumidor final, que eles tenham essa preocupação também do aculturamento da equipe comercial. Eu acho que faz 100% de diferença e talvez seja até mais importante hoje do que a capacitação simplesmente técnica. E a gente até comentou no episódio passado, que a gente estava lá na Casa Brasileira, sobre como hoje a experiência do cliente é muito importante, porque o catálogo está aqui na sua mão, né? Você consegue comprar as coisas online. Então, como você vai trazer esse cliente para a sua loja, para entender o seu produto melhor, para fazer essa escolha? Então, essa parte de proporcionar também uma experiência completa para o cliente é muito importante, né? Não, sem dúvida, né? Desde uma coisa que vocês falam bastante, que é o briefing, né? Sim. A primeira leitura, a primeira sondagem, né? Então, na área comercial, esse primeiro momento com o cliente é bem importante. E eu falo que independente do produto que seja e independente de ser um comércio, a gente está falando de relacionamento humano, né? Então, a gente tá falando de são indivíduo. 2 pessoas, uma pessoa que está querendo vender, outra que quer comprar. Exato. E a primeira coisa é você criar uma conexão, né? Então, e o consumidor hoje ele é muito bem informado, principalmente no alto padrão. Exato. Então, assim, não dá toda hora a gente se depara muitas vezes com um consumidor que é muito melhor informado sobre determinado produto do que o consultor que está o atendendo. Então, isso cria uma ruptura no momento no relacionamento. Por isso que eu falo que é um ponto deve ser um ponto de bastante atenção para os donos, para os gestores. Porque, inclusive, a gente falou, né, que hoje, com todas essas compras digitais, né, então, os lojistas estão percebendo que a experiência, ela está sendo muito mais importante
do que a própria venda, porque no catálogo, depois que você experimentou, você consegue definir, né? Mas hoje os ambientes estão sendo bem conceituais por isso, né? Trazendo essa experiência maior, né? Porque uma poltrona, por um design mais lindo que seja, a pessoa precisa sentar, ela precisa sentir. Isso tem um diferencial, né? Com certeza, né? Então, eu acho que esse treinamento é importante, né, Flávia? É fundamental. É fundamental, com certeza. Mas isso tem que vir realmente, eu falo, de cima para baixo, né? Tem que ser algo que seja relevante para os gestores, para que ele realmente tenha esse olhar. Exato. Para todo mundo. E desde tudo, né? Hoje em dia fala-se muito em pertencimento, né? Eu nem gosto de usar muito essa palavra, mas eu acho que aqui ela cabe bem. Por exemplo, desde as pessoas que ajudam na limpeza, no escritório, no financeiro. As pessoas precisam entender por que todo mundo está lá recebendo o cliente daquela forma, o que significa aquele produto, o valor que ele tem, seja o valor material, o valor imaterial. Porque quando a gente está falando de design, de alto padrão, muitas vezes o quanto custa a peça é maior a proporção do valor imaterial do que o valor material. Sim, com certeza. Então, assim, se você não consegue, como um todo, que aquela equipe, não só o comercial, que todos estejam alinhados com isso, é mais difícil. Com certeza. E o que você, em relação à tendência de futuro para o design, em relação a tudo isso que... Vamos falar um pouquinho aqui daquilo que a gente, né, busca aqui no podcast, né, que a neurociência hoje está trazendo em relação a benefícios de saúde mental. O que você acha? Bem-estar, né? Bem-estar, exatamente. O que você acha que o design está podendo buscar para esse futuro? Qual é a linha que você vê, que você enxerga? Então, de novo, eu não consigo muito desassociar o design de outras práticas, né? Mas eu acho que o design hoje, ele ocupa um lugar mais importante. As pessoas falam mais de design, elas sabem o que é design, né? Hoje não, né? Já há um tempo se fala até em design thinking, então assim, uma organização do pensamento. Então, o design também permeia várias categorias, assim, né? Então, eu acho que as pessoas usam mais o design no dia a dia. Então, o design passou, de uma categoria mais teórica para ser algo que faz parte de todo o nosso cotidiano. Com certeza. Né? Então, obviamente que daí ele implica no que a gente já falou, enfim, num ambiente da forma que ele está organizado, dos elementos que ele tem, a iluminação, sem dúvida nenhuma, tem um impacto muito grande, fisiológico e emocional. Inclusive, até ia falar com você a respeito disso, porque em relação aos profissionais, porque iluminação é uma coisa que a gente vê muito errado, né? Muito errado. Incrível, tanto a né? parte... Hoje em dia a gente ainda vê muita coisa. Bom, e a gente... Eu não gosto muito de ser 880, eu não falo muito certo e errado, mas assim... Você vê muita coisa, equivocada para aquela proposta. Exatamente. E a gente sabe, você que lida com marcas de iluminação, você sabe o quanto é importante um profissional mesmo, especialista, para poder fazer. Às vezes o arquiteto, ele não é o especialista em iluminação. Precisa tomar cuidado com isso, né? Até eu que lido com arte, por exemplo, iluminar uma obra, né? Uma arte que esteja na parede, ou então uma escultura, você quer fazer um ponto mais focado, ou um ponto mais difuso, você precisa, o profissional precisa saber, né? Então, existe esses equívocos, né? Existe. Então, para você também, em relação ao lojista, quando você entrega a marca, você também tem os especialistas ali que eles se comprometem a estar, porque senão até isso perde a marca também, né? Sim, sem dúvida, a forma de você também posicionar o produto da maneira certa. Exato. Eu vejo já uma grande evolução. Eu acho que também quem está no alto padrão, a gente enxerga uma evolução um pouco antes do resto. Sim, né? Enfim, por razões um pouco óbvias. Mas, e também
a questão da internet, das mídias sociais, ajudou muito o consumidor final a ficar melhor informado. Com certeza. Então, hoje em dia, se um consultor está na loja explicando para o cliente o que é temperatura de cor, luz quente, luz fria, provavelmente a maioria dos clientes já teve um contato com isso na internet, porque já jogou uma pesquisa, depois o próprio algoritmo fica te mandando. Então, acho que isso é bom, porque ajuda a dissipar a informação. E aí o consultor tem uma facilidade para explicar e tudo mais. A luz é algo muito também sensorial. Então não é assim, isso é preto ou é branco. Também ela impacta você de um jeito. Cada mim, percepção é única. Exato. Né? Então, assim, por mais que eu fale, Ana, você não pode pôr luz branca na sua casa, que vai ficar feio, não é legal. Você vai falar assim, mas eu gosto, eu quero. Entendeu? Então, assim, você pode trazer orientar, essa informação. Né? Mas tem isso. Mas eu já vejo uma grande evolução agora, direcionando para sua pergunta, em relação aos profissionais. Existe a categoria dos arquitetos de iluminação, os lighting designers, que já cresceu muito no Brasil. Exato. Inclusive agora, em agosto, acho que é dia 19, tem um evento do LED Forum, que acontece todos os anos no mês de agosto, lá no Hotel Tivoli, em São Paulo, que é o maior evento para falar sobre iluminação, focado inclusive em discussões sobre iluminação. Vem palestrantes e lighting designers, inclusive de fora do Brasil. Que legal. Então, acontece uma pequena feira, então tem alguns expositores que estão lá, mas também é um lugar para se falar sobre isso, para ter trocas sobre isso, é bem legal. Sim, a informação muda, né? E os escritórios de arquitetura de alto padrão, eles já entendem a importância de, principalmente em residências ou hotéis, enfim, do alto padrão, a necessidade de ter um arquiteto especialista, que nessa isso faz total diferença. Então, assim, no alto padrão a gente já consegue visualizar isso melhor, né? Mas eu acho que em tudo, como eu falei, eu acho que a gente já sente que as pessoas são um pouco mais informadas. Com certeza. Já percorremos um caminho. É porque você vê, se a gente vai pesquisar, a pessoa que não tem a ideia, a mesma temperatura de cor, mas menos iluminação, mais iluminação com a mesma temperatura, parece até que é luz quente, luz fria. Então as pessoas não entendem isso também, né? Os fachos de luz e tal. Então você precisa falar com um especialista. Não tem como. Isso pode te trazer um mal muito maior em relação ao seu bem-estar no ambiente, né? Como a gente sempre fala, né? E a luz é tão importante para aconchego, para tudo, né? Você entra num ambiente bem iluminado, mal iluminado, você vê a diferença. Até mesmo se você né? quer um ambiente com mais criatividade, né? Você pode colocar... Não, você direciona para isso. Seu objetivo, pro né? seu objetivo. Atenção, descanso, calma, alerta, né? Exatamente. Mais foco, né? Mais criatividade, né? Então, isso é super importante, né? Nesse sentido. Não, e eu sinto que muitos arquitetos ainda insistem que sabem fazer sozinhos. E existem esses equívocos, inclusive em alto padrão. Muita área externa, inclusive. A área externa eu acho que é pior. É pior, né? A área externa eu acho que é pior. Eu olho muito assim para jardim. Eu gosto muito de planta e eu olho muito para jardim. E a gente não pode esquecer também do advento do LED, né? Porque com a chegada do LED também mudou totalmente a tecnologia. Exatamente. Então você consegue fazer um projeto de outra forma. Como você falou. Fachos de luz, controle de temperatura de cor, tunnable light. Até mesmo criar com a mesma iluminação diferentes ambientes. Então, uma hora você desliga uma parte, de dimerização, né? Exato. Tecnologia DALI, os drivers da Lutron, enfim. Então, hoje em dia você tem... Mas só que também você precisa saber usar tudo isso. Aí, por isso que vem a necessidade de um especialista. Claro. E na Feira de Milão teve um setor só por conta de iluminação, não teve? A Feira de Milão é assim, a cada 2 anos, um ano sim, um ano não. Um ano sempre é o Salão do Móvel, mas um ano dentro, um dos pavilhões é focado para iluminação, que é a Eurolute, e no ano seguinte é Eurocucina, focado para cozinha e appliances, né?
todos esses eletrodomésticos. Então, é sempre Que assim, o ano bacana. Aham. Eurocutina, Eurolute, Eurocutine, Eurolute. Ah, e esse ano foi a... Eurocutina. Ah, tá. Aí O ano que achei vem que é fosse- Eurolute. Ah, tá. Mas teve setores lá de iluminação sempre- que eu acompanhei. tem. Sempre tem, Como eu né? disse, não existe o pavilhão dedicado à Ah, iluminação isso. no ano em Aham. que é a Eurocutina. Mas principalmente no Fora Salone tem muito. Aham. A iluminação é algo que cresceu muito. E é que assim evolui A mesmo. gente muito. antes tinha coisas tão básicas, né? E hoje tem tanta Nossa, possibilidade, né? Acho que que Ainda mais com os LEDs hoje e tudo, né? Eu divido em duas categorias. Uma é a iluminação técnica, que é isso que a gente estava falando, da importância como ela pode valorizar ou destruir uma arquitetura, um ambiente ou exato. uma atmosfera. E tem tudo isso que a gente estava falando. E de como as pessoas também já percebem o quanto a iluminação nos guia no nosso comportamento, no nosso bem-estar, na maneira como a gente sente. Então, isso seria uma coisa. E a outra questão são as luminárias decorativas, que também é um mercado que cresce muito. São quase obras de arte. São obras de são arte. obras de A arte. Flos, por Esculturais. exemplo, tem luminárias que foram criadas na década de 60 pelo Achille Castiglione e que até hoje são as mais vendidas e são muitas luminárias que são premiadas, Prêmio Compasso d'Ouro, luminárias que são acervo permanente de museus de arte no mundo todo, como o MoMA. Então, assim, realmente existe essa... Você está investindo numa luminária não para cumprir a função do design, que é um abajur ou uma coluna de piso, mas realmente para um objeto que faz sentido para você. Praticamente ele traz a escultura, função. né? Então, é um mercado que cresce muito, demais, e tem né? pessoas muito talentosas, tem designers incríveis que estão fazendo peças muito, muito legais. Ai, que legal. E o que você aconselha hoje para os arquitetos? Você acha essencial frequentarem para justamente beberem dessa fonte? O que você aconselha? Pelo menos o quê? Uma vez sim, 2 vezes não? Eu acho que sempre que puder, bom, né? claro. Eu acho que, sei lá, pelo menos uma vez na vida Ainda você teria que ir. Mas hoje em dia também tem outros eventos paralelos muito legais. Tem a Semana do Design no México, está sendo super cotada. Tem a Semana de Design em Copenhagen, que também está super legal. Aí dentro desse coisa mais de interiores, a Maison Objet, que acontece em Paris 2 vezes por ano, também cresceu muito. E acaba acontecendo esse fenômeno um pouco da Feira de Milão. Acaba que era uma feira ligada a objetos de decoração, mas que daí Se expande, então, exato. assim, além de Milão, que obviamente é uma referência, um guia para o nosso mercado, também se tiver a oportunidade de conhecer essas outras, é bem legal. Mafla, a gente tá assim caminhando aqui pro final, mas eu quero te perguntar assim, o que mais te tocou assim a sua alma, o que mais chamou a sua atenção lá na feira, nessa última edição agora de 2026? Olha, eu tenho um olhar muito assim direcionado para a questão da curadoria e de coisas assim inéditas. De quando você sente que dentro daquela exposição a pessoa realmente se sentiu livre para colocar para fora o que realmente ela é. E eu senti muito esse ano. As pessoas... Eu acho que é um pouco reflexo da nossa liberdade atual, né? De, assim, tudo na moda também. As pessoas se sentem mais livres para serem quem elas são, para usar o que elas gostam. Isso na casa também. Em um momento, por exemplo, lá atrás, sei lá, 20 anos atrás, teve um momento das casas todas brancas. Depois as casas todas pretas. Né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu acho que as pessoas se sentem menos presas a esses padrões. Então, isso é uma coisa que eu gosto muito de perceber. E eu tenho uma marca que é uma casa de joalheria italiana, milanesa, que chama Buccellati, que trabalha muito espelhando na joalheria também elementos da natureza, impressões de tecidos nesse trabalho de ourivesaria e prata. E tem uma linha para casa também. Então, é uma das que eu nunca perco, é o Fora Salone da Buccellati. Ainda mais para nós, mulheres. Sai um pouco do óbvio, né? É verdade. Eu tenho procurado muito isso, sabe? Assim, eu tenho conseguido deixar a minha agenda um pouquinho mais livre dos compromissos das reuniões, para conseguir viver um pouco mais
Essas inovações, né? e Trazer é essas repertório, né? Exato. E sentir um pouco mais, assim, de forma mais profunda tudo aquilo que acontece. E que, inclusive, o que você vai lá para buscar, né? Aham, É justamente isso, né? Ô, Flávia, agora pode falar um pouquinho, então, fala para o pessoal aí, né, como faz para te encontrar, enfim, até para os lojistas, né, quem quiser te procurar, né, porque você tem marcas lindas com você, então acho que vale muito a pena, né, eu adoro a Zafferano, então, essa daí para mim é incrível, então, pode falar um pouquinho, que aí você faz o seu marketing também. Bom, acho que a melhor forma de me encontrar é pelo Instagram. Eu acabo usando muito o meu Instagram pessoal, porque eu falo, eu tenho um sócio, que é meu sócio e meu marido, e ele cuida super, ele tem uma bagagem comercial muito grande, então hoje ele avalia toda essa parte de números, estatísticas, e eu sempre faço muito essa parte de concepção da marca, essa parte mais... Que é mais gostosa, né? mais poética da coisa. Mas a gente se comunica muito pelo meu Instagram pessoal. Então, é Maria Flávia Portes. Então, depois... Nós vamos deixar o link. Com certeza. Nós vamos deixar lá. E agradecer, né, Ana, aqui, o Diego, por nos deixar aqui, né, fazer essa gravação nesse espaço lindo, né? Aos nossos patrocinadores, a Fato, agradecer Moda, a Fato, que nos veste estamos mais aqui, que uma nos vez. veste. Agradecer também o pessoal da Casa Brasileira aqui de Itu, que nos recebeu também da última vez e são parceiros queridos, e o pessoal da Revestile, Pisos e Revestimentos, também, que está junto com a gente nessa jornada, né, Paty? Exatamente. Você, minha parceira. Obrigada, estamos aqui. Mafla, muito obrigada. Olha, não espero que não seja o último encontro nosso com a Mafla, né? Não, a gente pode voltar. fazer a parte B. Vamos fazer com a certeza, parte... Não, porque não dá tempo, né? Não Na verdade, não dá tempo. Tudo, né? Gente, olha, a gente tem aqui colinhas pra gente perguntar um monte de coisa, mas não dá tempo. Vamos fazer um parte B. Vamos fazer, sim. Foi uma delícia, viu? Obrigada, muito obrigada. Uma delícia. Mesmo. É gostoso, sabe, falar com pessoas com essa expertise, né? Com certeza. Não é? Obrigada mesmo. Obrigada, Ana. Viu? E obrigada a você que está assistindo. Tchau, até a próxima. Tchau.